Paulo foi quem fundou a igreja de Corintos. Então ele recebe um feedback do que estava acontecendo no meio da igreja. E ele ficou muito triste com aquilo que estava acontecendo. Então ele escreve essa carta justamente para corrigir, alinhar o que estava acontecendo, os problemas que estavam acontecendo. E aqui no capítulo 7, Paulo então começa a responder algumas perguntas que a igreja de Corinto fez a Paulo por meio de uma carta. No capítulo 7, Paulo, ele fala fundamentalmente sobre o assunto de casamento. Aquela igreja fez muitas perguntas sobre casamento para Paulo, então Paulo, ele responde as perguntas aqui para a igreja. E basicamente, o capítulo 7 é dividido em 3 partes. Paulo fala para cristãos casados com cristãos. Paulo fala para cristãos casados com não cristãos. E Paulo fala para os cristãos solteiros. Amém? Tem gente casada aí? Deixa eu ver quem é casado, vou fazer um censo aqui. Quem é solteiro, levanta a mão. Nós precisamos mais de solteiros aqui, gente. Porque solteiro tem fé. Eu gosto de um ambiente que tem solteiro, porque o solteiro tem bastante fé, né? Então, a gente precisa mais solteiro. Vamos chamar mais solteiros também aqui. Mas graças a Deus pelas famílias aqui. Paulo responde perguntas, e a pergunta que é chave aqui nesse capítulo é: o que é certo? É ficar solteiro ou casar-se? A igreja estava com essa dúvida. O que é melhor? Viver sozinho ou se casar? As pessoas daquela igreja estavam na dúvida. Não sabiam se era pior ficar sozinho ou se era pior casar. Então, eles escrevem a Paulo e Paulo responde aqui nesse capítulo. Nós vamos ler até o versículo 24. Vamos acompanhar a leitura. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos até o versículo 24. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instruções específicas a esse respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação que o Senhor colocou, e cada um permaneça como estava quando o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve fazer agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe. Mas, se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, devem permanecer como estavam quando Deus os chamou. Amém? Vamos ler até aqui. Paulo está escrevendo aqui para um contexto onde a igreja estava vivendo um momento muito sério de imoralidade, de pecados, porque a cidade era uma cidade que promovia muito pecado. A cidade de Corinto era uma cidade muito permissiva, muito imoral. Então, eles foram completamente contaminados com os pensamentos da forma como se vivia na cidade. Por isso, que essas perguntas se levantaram
dentro da igreja? Porque uns eram casados e apenas a mulher se converteu e ela teve a dúvida se ela deveria se separar ou não. Os irmãos que eram cristãos, casados, estavam inflamados com um pensamento dualista da época, completamente influenciado pela filosofia platônica, porque era uma região grega onde a filosofia era muito forte, e esse dualismo fazia com que as pessoas pensassem que tudo que é material fosse ruim, inclusive o sexo. Então eles achavam que o relacionamento sexual tornava o homem impuro. Então eles começaram a parar de ter relacionamento sexual, porque eles achavam que isso era ser mais espiritual. Então o apóstolo Paulo, recebendo essas perguntas e esse diagnóstico, está confrontando um pensamento que estava no meio da igreja. Porque eles achavam que ser mais espiritual era se tornar monges, era se afastar da cultura, era não participar mais da cultura humana, era não ter mais relacionamento dentro do casamento, era ficar longos períodos em oração, em jejum, sem ter relacionamento entre marido e mulher, e achavam que isso era ser mais espiritual. E Paulo está dizendo que não. Então Paulo começa a dar as instruções, primeiramente, ao casamento entre cristãos. Então o apóstolo Paulo, ele relata, ele traz um tema muito importante para o casamento cristão, que é a pureza do casamento. No versículo 2, o apóstolo Paulo estipula com essa verdade que não existe poligamia no casamento. Casamento é entre um homem e uma mulher, somente. Deus considera casamento como um padrão santo, o padrão entre um homem e uma mulher. Não um homem e 3 mulheres, 2, 3, 4. Não uma mulher com mais de um homem. Não. Casamento diante do padrão de Deus é um homem e uma mulher. Ele também proíbe a união homossexual. Ele está dizendo, ele estipula que o padrão que Deus estipulou para o casamento é entre um homem e uma mulher. Não entre 2 mulheres e também não entre 2 homens, mas entre um homem e uma mulher. Paulo também viu importante falar sobre o celibatário. Porque muitos estavam se obrigando a ser celibatos. Ou obrigando outras pessoas. Porque, como eu falei, existia um pensamento de que ser celibatário era ser mais espiritual. De que se abster do relacionamento sexual no casamento, de se abster do próprio casamento, era ser alguém com uma autoridade espiritual maior. Mas Paulo está dizendo que o celibatário, ele não pode ser alguém obrigado. O celibato, ele não pode ser obrigatório. Nem para si mesmo, a pessoa se obrigar a ser celibatária, e nem para outras pessoas. Porque Paulo fala que isso é um dom. Ele diz que ser celibatário é um dom de Deus. Uns têm esse dom. E que bom, então sigam esse dom. Agora, Paulo diz que o padrão, o dom maior de Deus é o dom que Deus estipula lá em Gênesis. O dom em que ele entrega a mulher ao homem e diz: se reproduzam, multipliquem-se. Deus entrega para o homem e para a mulher uma bênção chamada relacionamento sexual. Deus colocou prazer nisso. Portanto, o apóstolo Paulo diz que aquele que escolhe ser celibatário sem ter o dom, vai viver sendo tentado e no pecado. Então o apóstolo Paulo, ele reforça inclusive o ensino que Jesus deu lá em Mateus capítulo 19. Paulo também destaca a igualdade dos direitos conjugais. Porque naquele tempo existia uma superioridade masculina, uma superioridade que fazia com que as mulheres muitas vezes eram subjugadas dentro do casamento. Mas Paulo aqui, ele diz que o marido deve satisfazer a esposa, as necessidades da sua esposa. A mulher, dentro do casamento, não está no papel de servir ao homem incondicionalmente. Mas Paulo está dizendo que o homem tem uma obrigação com a mulher. Qual é a obrigação? De satisfazê-la. E Paulo está dizendo no relacionamento sexual. É no âmbito do relacionamento, da intimidade, que Paulo diz que o homem tem o dever de satisfazer as necessidades das mulheres. E da mesma forma, as esposas devem satisfazer os seus maridos. Paulo fala que não existe alguém mais importante no relacionamento. Ambos são importantes. De igual forma, com a mesma intensidade, são de igual importância, marido e mulher. Então Paulo, ele fala que a autoridade sobre o corpo já não está em si mesmo, mas no outro. Ele fala, o homem não tem mais autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. E da mesma forma a mulher não tem autoridade sobre si, mas sim o homem. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo que num relacionamento de casamento não tem espaço para egoísmo. E que o pensamento não deve estar em mim, mas deve estar no outro. Eu preciso me esforçar para satisfazer o outro. Eu preciso pensar no outro. E de igual forma o outro vai pensar em mim,
mas não importa, eu preciso pensar no outro. Existe um livro muito legal, muito bacana, que eu recomendo, que se chama Amor e Respeito. Nesse livro, o autor comenta sobre um ciclo vicioso que existe num casamento. Esse ciclo vicioso tem a ver com a mulher dizer: eu não vou respeitar o meu marido porque ele não me ama. E o homem diz: eu não vou amar minha esposa porque ela não me respeita. Então, o marido não demonstra amor para a esposa porque ele não se sente respeitado. E a esposa não respeita o marido porque ela não se sente amada. E aí vira um ciclo. Enquanto ele não me respeita, enquanto ela não me ama, ou ele não me ama, e aí fica aquele ciclo vicioso. Enquanto não houver um que quebre esse ciclo permanece até o rompimento de um casamento. E o apóstolo Paulo está dizendo: nós precisamos tirar todo o egoísmo do nosso coração. Nós precisamos pensar no outro. Nós precisamos entender que existe autoridade sobre o meu corpo na vida do meu esposo, da minha esposa. Portanto, o casamento sem sexo não é um casamento saudável. O sexo é um direito legítimo dentro do casamento. Isso é muito importante. Paulo está dizendo que esse tema é muito importante porque o sexo pode se tornar uma arma de chantagem dentro do casamento. Uma arma de barganha. E isso não pode acontecer. Uma das perguntas que aquela igreja fez é: pode ter abstinência de sexo no casamento? Um casal cristão pode fazer guerra de sexo? Pode o homem chegar para a mulher e dizer: não vai mais ter relacionamento sexual no nosso casamento? A resposta de Paulo é: não privem um ao outro de terem relações. Você não tem o direito de privar o seu cônjuge de ter relações. Mas Paulo continua dizendo: a menos que ambos concordem. Portanto, você não pode chegar e dizer: esse mês não vai ter relacionamento, ok? E aí o outro diz: não concordo. Se isso acontece, isso está fora do padrão bíblico. Agora, se houver concordância, e aí Paulo diz: se abster por certo tempo, e esse certo tempo aqui conota um curto tempo, para um motivo especial, que não é qualquer coisa, é um motivo de oração. Se houver abstinência em concordância, por pouco tempo, e em motivo de oração, aí Paulo fala que está liberado ter abstinência. Quando ambos estão em harmonia, quando ambos estão em sintonia, em respeito à decisão um do outro. Se isso estiver de acordo entre o casal, Paulo fala que aí então é possível. Mas a ordem é: não privem o outro de ter relações. Interessante, porque nós temos aqui um manual do relacionamento sexual dentro do casamento cristão. Pouco se falado, pouco se ensinado, mas que geram problemas tão grandes dentro do casamento, se nós não observarmos essas direções. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para nós, é que nós precisamos parar de dar desculpas para não ter relação sexual. Você precisa parar de dar desculpas. Eu não sei, né, mas existem muitas desculpas. Eu fiz um censo no nosso GP de casais, quais são as maiores desculpas, né? É dor de cabeça, cansaço, enfim, variadas. E é engraçado porque esses dias eu estava vendo um Reels no Instagram. O cara oferecia um remédio para a mulher de dor de cabeça. Amor, você quer um Doril? Ah, não, por quê? Porque hoje tem então, né? Daí ela não tinha mais nem desculpa da dor de cabeça, né? Então nós precisamos parar e começar a se dedicar a isso, porque isso é muito importante. Paulo fala: depois desse tempo, desse curto tempo, unam-se novamente. Por que é necessário isso? Por que é tão perigoso? Por que Paulo estava preocupado com a igreja em relação à qualidade do relacionamento sexual dentro do casamento? Para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Casamento que não leva a sério o relacionamento sexual, Satanás entra em ação. Casamento que não leva a sério a bênção, o presente que Deus deu, que é o relacionamento sexual, Satanás se aproveita. Muitos e muitos casos de homens viciados em pornografia, de mulheres viciadas em pornografia, de adultérios entre homens e mulheres, de igual forma, não começam de um dia para a noite. Esses problemas começam quando se recusam um ao outro no relacionamento sexual do casamento. Quando essa área está fragilizada, é um momento que é o que nós gostamos, né, de dizer como brecha. É a brecha, é se colocar na brecha, e o diabo vai se aproveitar dessa brecha. Portanto,
o relacionamento sexual dentro do casamento é uma proteção. E nós precisamos nos aprofundar e trazer qualidade para essa área da nossa vida. Porque, por exemplo, existe um livro que fala só sobre isso, que é o livro de Cantares. É o livro mais poético e que fala coisas muito profundas e é bíblico. Então, o sexo não é do diabo, não é de Satanás, não é vergonhoso. O sexo é bom. Deus fez o sexo e viu que é bom. Por isso que nós precisamos valorizar isso na nossa casa. Por isso que nós precisamos parar de arrumar desculpas para não ter relacionamento. E Paulo também fala sobre a duração do casamento. Algumas perguntas com relação ao arrependimento. Existiam pessoas que estavam casadas, escolheram uma pessoa cristã, casou, mas se arrependeu. O que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Paulo, casei, mas me arrependi, rapaz. Não era bem o que eu queria. Eu achei que era um anjo, mas é um capeta na minha vida. É um anjo caído. Mas é cristã. Batizou, vai na igreja, ama Jesus, ora, enfim, confessa. Mas olha, não tem compatibilidade, sabe, Paulo? O que Paulo fala? Ele fala o seguinte: para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Provavelmente foi uma mulher que mandou essa pergunta. Da mesma forma, Paulo fala que isso é válido para o marido, que se arrependeu, quer sair fora, e ele fala, não. Não vai pular do barco. Casou? Aguenta firme, meu irmão. Casou? Permaneça. Não desanime. Leve em frente o seu casamento. Não pule fora do barco. Isso é um conselho que eu sempre dou para os casais que me procuram. Se tiver alguém que deve pular do barco, que seja outra pessoa, não você. Esteja no barco até o fim. Que nem o Titanic, até se afundar, tu vai estar lá, até o último momento. Não desista. Não pule fora. Esse é o conselho que o Senhor deu. Mas o que fazer quando a situação se torna insustentável? Porque muitas vezes a situação do casamento se torna perigosa. E aí a pessoa toma a decisão de sair do casamento, se separar. Porque ficou muito perigoso, ficou ruim, ficou uma situação muito delicada. E a pessoa talvez até é forçada a isso, né, em certo momento. E aí ele fala, mas se você fizer, se você se separar, e ele está falando isso para casamento entre cristãos, se você fizer isso, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. Existem duas opções para aqueles que se separaram. Permaneça solteiro, seja homem ou mulher, ou se reconcilie. Eu conheço um casal cristão que decidiram se separar. Os dois ficaram 10 anos solteiros. 10 anos. Depois de 10 anos, eles se reconciliaram. E hoje estão casados. E estão bem, estão vivendo muito bem. É incrível isso, não é? Eles fizeram exatamente as duas coisas que foram a direção de Paulo aqui. De ficar solteiro e de se reconciliar. Há casamentos que adoecem a tal ponto que ficar junto é muito arriscado. Mas a direção de Paulo, quando isso acontece, é se separar, mas não casar de volta. Ou se reconciliar. O casamento de um cristão e de um não cristão. Paulo também fala sobre situações e perguntas que foram feitas pela igreja. Na situação de um casamento que um cristão se converte. Já estão casados, mas apenas a mulher se converte. Ou apenas o homem se converte. O que Paulo fala? Devemos permanecer casados com o cônjuge incrédulo, com o marido incrédulo, com uma esposa incrédula. Ele fala o seguinte: se o irmão for casado com uma mulher descrente, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não separe. Da mesma forma, se uma irmã for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não separe dele. Paulo responde que sim, precisa permanecer casado. E é um ato de desobediência um cristão casar com um não cristão. Se alguém é convertido, o cristão conhece a palavra, escolhe um não cristão para se casar, ele está indo contra um princípio da palavra. Mas nesse caso aqui, são casos que a pessoa se converte quando já é casada. E aí, Paulo fala que a nossa conversão não nos livra de cumprir com as obrigações sociais. Se você declarou socialmente que você se uniu àquela pessoa, a sua conversão não te livra desse compromisso. O fato de você se tornar um cristão não te livra. Mas por quê? E Paulo levanta dois temas muito importantes do porquê que não deve se separar.
Primeiro, existe poder no casamento. Ele fala, pois o marido descrente é santificado pela esposa. E vice-versa. Existe poder. Porque uma esposa cristã, ou um marido cristão, pode santificar a sua família por meio do evangelho. Suas atitudes, seu estilo de vida, santifica o lar. Uma esposa cristã santifica o lar. E isso tem muito poder. Um filho que nasce debaixo do pacto, são filhos da promessa e estão debaixo da influência do evangelho também. Então, Paulo fala, para não se separar, porque existe poder. Quando alguém se converte, existe poder de influência do evangelho dentro de casa. Existe santificação. Uma esposa que ama o seu marido, biblicamente, constrange. Um esposo que se sacrifica em amor à esposa como Cristo, constrange. E a pessoa, a esposa, o marido, pode vir a se converter, conhecer o evangelho. Eu já conheci muitos e muitos casos assim. De homens e mulheres que foram alcançados. Por quê? Porque o seu marido, a sua esposa não desistiram, por mais que houvesse conversão. Então também o fator dos filhos, ele fala que os filhos são influenciados pelo evangelho. Os filhos são filhos da promessa. São filhos que estão debaixo da palavra, do ensino. Como fala o Provérbios, né? Ensina o caminho, ensina a criança o caminho pelo qual ela deve caminhar e ela não vai se desviar. Então, é possível que o marido ou a esposa se converta, por isso Paulo dá essa direção. E o caso de separação? Houve também perguntas a respeito disso, sobre separação. Casos em que é necessário a separação. Casos em que a pessoa que está vivendo com seu cônjuge é abandonada por ele. Porque muitas mulheres daquela época que se convertiam ao evangelho, os maridos consideravam como mortas, inexistentes. E elas eram abandonadas. Raramente isso acontecia com os homens, mas também existem casos em que o homem se converte e a mulher o abandona. Fala, eu não quero viver com crente. Já fiz minhas malas, tchau. Paulo fala que, se porém o cônjuge descrente insistir em separar, deixa eu ir. Não fique brigando com alguém que quer abandonar o barco. Se ele quer desistir, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. O que Paulo está dizendo aqui? O teólogo John Stott, um dos teólogos mais renomados, ele diz o seguinte: se o cônjuge incrédulo desejar permanecer casado, então o crente não deve recorrer ao divórcio. Mas se o cônjuge incrédulo não quiser ficar e decidir partir, então o outro ficará livre para se divorciar e casar novamente. Paulo está evidenciando aqui um caso de abandono. Maridos abandonados estão livres e não estão mais presos às suas esposas. Esposas abandonadas não estão mais presas aos seus maridos. E o que isso significa? Paulo está dizendo que, por não estar preso, está livre para poder começar uma vida conjugal com alguém que seja de fato um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Com isso, nós precisamos concluir que precisamos levar a sério nossos casamentos. Jesus trouxe algumas questões nos evangelhos acerca do casamento, acerca do adultério, acerca do divórcio, dizendo que o coração duro do homem, por causa do coração duro do homem, foi necessário dar carta de divórcio. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus não se alegra com o divórcio. Mas infelizmente, o nosso coração duro faz com que casamentos se acabem. Faz com que homens e mulheres sofram. Muitos homens, muitas mulheres sofrem abusos, violências dentro de casa. Nós tivemos um caso muito conhecido, muito famoso, recentemente, do Johnny Depp, a qual foi acusado de ser um abusador, um violentador dentro de casa, e no tribunal ficou comprovado que era a mulher quem violentava ele. Ela era a mulher quem fazia exatamente o que ela condenou ele, ou ela processou ele. Então, isso é muito real no nosso meio. E muitos não conseguem conviver com isso. Acham que o casamento é uma prisão. Acham que uma aliança nos aprisiona a outra pessoa. E muitos têm vivido o casamento com esse sentimento. Meu Deus, e agora? O que eu faço?
Eu não tenho para onde correr. Eu olho para a palavra, eu vejo que eu não posso me separar, não posso. Existem casamentos que de fato estão nessa condição de prisão. Mas a verdade é que os muros que cercam o casamento não é para tornar ele uma prisão. É para tornar ele um lugar seguro. É para tornar ele um lugar de segurança. Um lugar onde esposa e marido desfrutem do melhor que Deus deu ao casal. Se unam a uma missão, a um propósito. Exerçam os seus papéis de forma ordenada, responsável. Desfrutem da bênção que Deus deu ao casal, para que a vida não seja pesada no lar, mas seja um porto seguro. Por isso, eu falo uma coisa para você. Se você não gosta de ir para sua casa, tem alguma coisa errada. Se você não gosta de conversar com seu marido ou com a sua esposa, tem alguma coisa errada. Porque vocês devem ser amigos. Você não deve ser alguém que procura coisas na rua para fazer porque não quer estar em casa. Se isso está acontecendo com você, você precisa sentar e conversar. Você precisa pedir ajuda. Você precisa de pastoreio, de direção, ou talvez até terapia. O fato é que o sexo dentro do casamento precisa ser uma bênção. Algo que você e a sua esposa desfrutem. Como Salomão diz no livro de Cantares, que você se delicie, que você tenha prazer com a sua esposa, que é a sua namorada, a sua amada, o seu amado. Algumas coisas práticas que nós abordamos, e eu perguntei para o pessoal, os casais do GP, e eu achei muito legal. O que é necessário fazer quando essa área está em crise no nosso casamento? A primeira coisa é conversar. Conversar. É necessário conversar. Precisa ter um ambiente de amizade ao ponto de nós podemos conversar. Encontrar graça naquilo que vamos falar. Encontrar um ambiente de aceitação. E colocar o problema na mesa, discuti-lo e resolver o problema. Não fique empurrando com a barriga o seu casamento. Algo precisa ser feito. Se você é marido e não se importa com o bem-estar da sua esposa, você está errado. Se você não se importa em como ela se sente, você está errado. Se você não se importa se ela tem satisfação na área sexual da vida dela, você está em pecado. Se você não se importa com os sentimentos e as emoções dela, você está errado. Você tem o dever de satisfazer a sua esposa. Da mesma forma, esposa, se você não está engajada em satisfazer o seu marido, você também está errado. Portanto, existem algumas coisas práticas a serem feitas. Precisam ter ajustes práticos. Primeiro deles, conversar. Segundo, se produzir. Se preparar. Homem, abre a mão e paga para sua mulher ir lá fazer a unha. As unhas de gel ou as unhas naturais. Ali, ó, o pessoal da unha de gel ficou feliz. Abre a mão. Vai lá na TJ Maxx. Vamos mais pra cima. Vai lá no Outlet, né? Deixa ela comprar as brusinhas para ela. Ela gosta. Ela fica feliz da vida. Entendeu? Isso ajuda. Mulher, capriche mais. Jogue fora a blusa do vereador. Homem, joga fora a cueca frouxa. Vai ali na Marshalls, na Ross, compra um pacote da Calvin Klein, né? Sempre renova, não é caro. Capriche. Porque isso é muito importante. Para que você que se divorciou, teve um momento difícil, entenda, você não está preso a outra pessoa. Se você foi abandonada, se você foi traída, a palavra deixa bem claro. Se já não tem mais o que fazer, procure o seu pastor. Se você está numa situação difícil no seu divórcio, procure o seu pastor para ter direção. Porque nós não fomos feitos para sermos escravos. Nós somos escravos de Cristo. Só dele. Nós não somos escravos de nenhum outro homem. Portanto, converse com o seu pastor. Busque direção bíblica para que você possa seguir sua vida. Se você é solteiro, nós vamos falar sobre você na próxima semana. Mas eu quero concluir essa mensagem com algo que Paulo diz no versículo 23. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Jesus comprou você. E o preço que ele pagou foi altíssimo. Portanto, não permita que pensamentos, que filosofias, que insights humanos
sobre casamento, sobre vida sexual, entre na sua casa. Deus quer que o seu casamento seja santo, purificado. Deus quer que você busque uma vida abundante. Amém? Fomos comprados por um alto preço. Por isso, aquele que pagou esse alto preço não deseja que a gente viva como escravos. Não deseja que a gente viva uma vida medíocre. Ele quer uma vida abundante. Por isso Ele deu essa direção. Você foi abençoado por essa palavra? Então agora, você aprendeu a teoria. Você precisa partir para a prática. Amém? Vocês têm tarefa para fazer em casa. Amém? Vamos orar. Seja aí com a sua esposa. Fique em pé no seu lugar. Se você está com a sua esposa, está com o seu marido aí, abrace ela, abrace ele. Quero orar por você. Vamos orar?